Oi pessoal, sejam bem-vindos à aula 6 de Sistemas Lineares aqui da playlist de Álgebra Linear. O objetivo hoje é falar sobre forma matricial de um sistema linear, matriz aumentada ou também chamada de matriz ampliada do sistema, as operações elementares que vão garantir que os sistemas sejam equivalentes, então também vamos falar dos sistemas equivalentes, e começarmos a tratar da resolução de sistemas maiores. Nós vimos até então sistemas 2 por 2, duas equações, duas incógnitas. Quando os sistemas são maiores, tem mais equações, mais incógnitas, como esse aqui, por exemplo, tem 3 equações e 3 incógnitas, nós temos um trabalho maior para resolvê-los. E uma das formas de resolvê-los é utilizando as operações elementares, que nós vamos ver hoje, tudo bem? Então, para começar, a forma matricial de um sistema, relembrando, na aula 1 sobre sistemas, nós estudamos o que é uma equação linear. E vimos vários exemplos de sistemas de equações 2 por 2 e 3 por 3. Então, só para relembrar, considerando x1 até xn variáveis, nós temos um exemplo aqui de uma equação linear. x1 até xn são as variáveis e de a1 até an são os coeficientes que aparecem em cada termo. O b aqui também é um número real, tá certo? Exemplos de sistemas lineares. Nesse caso, 2 por 2. Temos esse exemplo. Aqui um exemplo 3 por 3. E nas aulas seguintes, nós estudamos a classificação dos sistemas, né? SPI, SPD e SI, e também os principais métodos de resolução mais específicos para equações, né? Para sistemas de equações do tipo 2 por 2, duas equações, duas incógnitas. Os métodos da adição e da substituição. E como já comentado, para os sistemas com muitas equações e incógnitas, mais do que 2 por 2, esses dois métodos, adição e substituição, não são muito práticos, dá muito trabalho para utilizar, às vezes fica até inviável utilizar. Então, por isso a gente vai discutir aqui uma nova forma baseada na matriz aumentada do sistema, que nós vamos ver o que é, e também nas operações elementares, que também vamos ver com cuidado o que são. Então, nós vamos começar verificando que todo sistema de equações lineares pode ser escrito como uma equação matricial, tá? Então, de que forma a gente vai ver isso? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse sistema de equações, são 3 equações e 3 incógnitas. Como que a gente consegue escrever esse sistema como uma equação matricial? Ou seja, vai ser uma equação onde os termos dessa equação, as parcelas dela, serão matrizes. Então, para começar, a gente pode tomar essa matriz aqui, ó. Percebam que essa matriz é exatamente a matriz dos coeficientes de cada uma dessas equações. Olha só, aqui o coeficiente é 1, aqui é 3 e aqui é 2. E olha a primeira coluna dessa matriz, 1, 3 e 2. Para a coluna da variável y, nós temos aqui o coeficiente menos 1, aqui menos 3 e aqui menos 1, que está aqui, ó, essa mesma coluna. Para a última coluna, dos coeficientes das variáveis, nós temos aqui menos 1, 2 e 1, que é exatamente o que está aqui. Tá? As variáveis são x, y, z. Então, nós vamos colocar uma matriz coluna exatamente com as variáveis. Então, x, y e z. Igualdade, então, igual. E uma matriz coluna com os termos independentes. Nesse caso, 2, 16 e 9. Então, nós falamos que essa é a representação matricial desse sistema. Então, nós encontramos uma equação matricial que representa esse sistema aqui. Percebam que se eu multiplicar a primeira matriz, a matriz dos coeficientes, pela matriz coluna das variáveis, eu vou cair exatamente nesse lado esquerdo aqui das equações. Olha só, 1 vezes x, x, que é o que já está aqui, ó. Menos 1 vezes y, menos y, que é o que está aqui. E menos 1 vezes z dá menos z, que é o que está aqui. E tudo isso teria que ser igual a quem? A 2, que é esse termo que está aqui. Então, se eu efetivamente multiplicar essas duas matrizes, eu vou obter exatamente o lado esquerdo. Quando eu igualar com o lado direito, que é essa outra matriz aqui, eu vou cair exatamente no sistema. Então, são formas equivalentes de escrever a mesma coisa, tá? Se nós chamarmos a primeira matriz, a matriz dos coeficientes de a matriz das variáveis de x, e a coluna aqui, né, a matriz coluna dos termos independentes de b, nós temos uma equação matricial que pode ser simplificada, né, escrita de que forma? Da forma AX igual a B. Então, quando nós escrevemos esse formato aqui, está dizendo que o A é a matriz dos coeficientes,
O X é a matriz das variáveis, a matriz coluna das variáveis, e B é a matriz coluna dos termos independentes, tá? Agora uma definição. Um sistema de equações lineares de m equações e n incógnitas é todo o conjunto que tem esse formato aqui, ó. Então agora para a gente generalizar. Então nós temos aqui um sistema de maneira geral, temos várias equações, várias incógnitas, né? As incógnitas são do x1 até o xn. As equações são m equações, né? Aqui temos o termo A11, A21 até AM1. Então esse m aqui está indicando a quantidade de linhas, né? Nesse caso a quantidade de equações. E percebam que os coeficientes foram colocados aqui com a notação matricial, exatamente porque nós vamos extrair daqui a matriz dos coeficientes. Então já colocamos aqui, ó, em vez de colocar só um termo A1, coloquei A11 para indicar que esse é o termo que vai estar na primeira linha e na primeira coluna. Aqui o A21 na segunda linha e na primeira coluna. E assim para os outros termos. Então já vai ficar, quando a gente montar a matriz, na forma matricial. Então, obviamente, o I, né, que está indicando aqui o posicionamento das linhas, está entre 1 e m, né, maior ou igual a 1 e menor ou igual a m, porque nós temos m linhas. E o J é maior ou igual a 1 e menor ou igual a n, porque nós temos n colunas, tá? Tanto os elementos A e J quanto B e J são números reais. Esse sistema que eu representei por asterisco pode ser escrito como uma equação matricial, como nós já vimos por exemplo anterior. AX igual a B, onde A, matriz dos coeficientes, X, matriz coluna das variáveis, B, matriz colunas dos termos independentes. De que forma? A matriz A vai ser a matriz dos coeficientes aqui do lado esquerdo, né, dos coeficientes que compõem as variáveis. Então olha lá. Do A11 até o AM1 compõe a primeira coluna. Do A12 até o AM2 compõe a segunda coluna. E assim sucessivamente, até chegarmos nos elementos A1n até AMn, que vão compor a última coluna, a enésima coluna, beleza? Então aqui temos a matriz dos coeficientes. Vezes a matriz coluna de quem? Das variáveis, que são de x1 até xn, que está aqui, ó, essa coluna. E isso vai ser igual à matriz coluna dos termos independentes, que vai de B1 até Bm. Então está aqui, ó. Então essa é a representação genérica matricial de um sistema genérico como esse aqui, tá? Então ele é escrito da forma AX igual a B, onde essa primeira matriz é a matriz A segunda matriz é a matriz das variáveis, é a matriz X, e a última aqui é a matriz B dos termos independentes, tá? Até coloquei aqui, ó, matriz dos coeficientes, X é a matriz das incógnitas, né, das variáveis, e B é a matriz dos termos independentes. Então, todo sistema de equações lineares nós podemos escrever como uma equação matricial AX igual a B, dessa forma, tudo bem? E aí, para ilustrar, nós vamos ver alguns exemplos de formas matriciais de alguns sistemas. Esse sistema aqui, por exemplo, nas variáveis de x1 até x3, e temos 3 equações, como que ficaria a sua representação matricial? Matriz dos coeficientes, então olha lá, aqui o coeficiente é 1, aqui é 2, aqui é 1, 4, 5, menos 3, 3, 4 e menos 2. Exatamente como está aqui, ó, ok? As variáveis são de x1 até x3, então vou montar aqui uma matriz coluna, de x1 até x3, tá ali? E isso tem que ser igual à matriz coluna dos termos independentes, 1, 4 e 5. Olha lá, 1, 4 e 5. Então essa é a representação matricial desse sistema. Para esse outro sistema aqui, que é idêntico ao de cima, tá vendo? Eu só mudei o formato das variáveis, para ficar claro que eu só estou dando uma nomenclatura aqui para as variáveis. Elas podem ter várias representações. Aqui eu chamei de x, y e z. Os coeficientes são os mesmos. Então eu vou ter 1, 2, menos 1, 4, 5, menos 3, 3, 4, menos 2, assim como na outra. O que vai mudar aqui é que agora a coluna das variáveis não é mais x1 até x3, é x, y e z, tá? E isso igual à coluna dos termos independentes. Aqui um outro exemplo, agora eu tenho um sistema com 3 equações e 4 variáveis, 4 incógnitas, x, y, w e z. Então vou montar a matriz dos coeficientes, são esses aqui, só para ilustrar, a primeira coluna, menos 1, 2 e menos 5, que é o que está aqui, ó, menos 1, 2 e menos 5. E faço isso para cada uma das colunas dos coeficientes das variáveis.
multiplico isso pela matriz coluna das variáveis, que são x, y, w e z. X, y, w e z. E isso tem que ser igual à matriz coluna dos termos independentes, 4, menos 3 e 7, que é o que está aqui. Então essa é a representação matricial deste sistema. Continuando, agora vamos falar da matriz aumentada, também chamada de matriz ampliada de um sistema linear. Então, o novo método que a gente vai estudar para resolver, inclusive hoje, se baseia em utilizar um tipo de matriz. E esse tipo de matriz é exatamente o que a gente vai chamar aqui de matriz aumentada ou matriz ampliada do sistema. E que tipo de matriz é essa? É a junção da matriz A, lá daquela representação matricial que a gente acabou de ver, que é a matriz dos coeficientes, com a matriz B, que é a matriz dos termos independentes. Então, um exemplo, para esse sistema aqui, nós vimos que a representação matricial dele é essa. O que vai ser a matriz aumentada ou ampliada desse sistema? É juntar em uma única matriz a matriz dos coeficientes e a matriz dos termos independentes. Então vai ficar assim, olha lá. 1, 2, 1, 4, 5, menos 3, 3, 4, menos 2, que é a matriz dos coeficientes. E do lado a gente coloca a matriz dos termos independentes, que é 1, 4 e 5. Tá? E para deixar claro qual que é qual, a gente costuma, não é obrigatório, colocar uma barrinha aqui nessa matriz, que é a chamada de aumentada, para separar a parte dos coeficientes com a parte dos termos independentes. Obviamente não é obrigatório, é só para quem quiser, para deixar claro a separação. O que é parte dos termos independentes, o que é parte da matriz dos coeficientes. Tá? E essa matriz, que é a junção da matriz dos coeficientes com a matriz dos termos independentes, é o que a gente chama de matriz aumentada ou ampliada do sistema, tá certo? Para a gente ilustrar o outro caso, para esse sistema, o que vai ser a matriz aumentada? É juntar a matriz dos coeficientes, nesse caso 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 1, menos 1, 2 e 1, que está aqui, com a matriz dos termos independentes, 2, 16 e 9. Então, essa montagem da matriz aumentada vai ser fundamental para o método que a gente vai começar a estudar hoje e ver com mais detalhes na próxima aula. Tá? Então, a gente precisa saber montar a matriz aumentada do sistema. E aí, para ilustrar, tem uma pergunta aqui. Qual é o sistema linear associado à seguinte matriz ampliada? Nós temos esta matriz ampliada. Então, significa que um determinado sistema, quando nós montamos a matriz aumentada, gera este resultado aqui. Agora eu quero saber qual é esse sistema. Não é muito difícil, né? A gente pode lembrar que cada coluna aqui são os coeficientes de uma das variáveis. Então, essa coluna são os coeficientes da variável x, a segunda coluna os coeficientes de uma outra variável, que eu vou chamar aqui de y, e a terceira variável, que eu vou chamar de z, os coeficientes dela estão aqui na última coluna. Tá? Esta outra coluna a gente já sabe que é a coluna dos termos independentes. Então, já conhecemos cada um deles. Agora, o que a gente precisa fazer? É só pegar cada um desses coeficientes e multiplicar pelas suas respectivas variáveis. Lembrando que aqui eu chamei de as variáveis de x, y e z. Você poderia chamar de x1, x2, x3 ou outras nomenclaturas que você quisesse. Tá? Então vai ficar menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes y, menos y. Menos 1 vezes z, menos z. Ou seja, menos x, menos y, menos z igual a quanto? Igual a 1. Então aqui os termos independentes. A primeira equação que vai gerar aqui é essa, tá certo? A segunda equação, olha só, 3x mais 3y mais 2z igual a quanto? Igual a 1, que está aqui, 3x mais 3y mais 2z igual a 1. A terceira equação, que vai ser gerada por esses coeficientes, 1x ou x mais 2y mais z igual a menos 1. Então, nós vamos ter este resultado aqui. E a última, 4x mais 5y mais 3z igual a 0. Então, esta é a equação. A junção dessas equações gera o sistema que nós estamos procurando. Então, a gente precisa agora apenas juntar todas essas equações em um sistema e encontramos o sistema associado a esta matriz aumentada. Então, sempre que eu tiver a matriz aumentada, eu consigo associá-la a um sistema. E, obviamente, tendo o sistema, nós conseguimos associar a sua matriz aumentada. Tá? Isso vai ser fundamental nesse método que nós vamos estudar daqui para frente. Agora vamos falar das operações elementares. São 3 basicamente essas operações. E a gente pode aplicá-las sobre as linhas de um sistema ou diretamente na matriz aumentada deste sistema. Tá?
Quais são essas operações? A primeira delas é que a troca de posição entre as linhas I e J pode ser feita sem nos preocuparmos. Então, escolho uma linha I, uma linha qualquer da matriz ou do sistema, e eu posso trocar a posição dela com uma outra linha que eu chamei aqui de J. E nós vamos representar isso dessa forma. Ó, linha I troca de posição com a linha J. Então, um exemplo que a gente vai ver agora é trocando a linha 2 pela linha 3. Aí, automaticamente, a linha 3 é trocada pela linha 2. Então, esse sistema aqui, nós podemos, se quisermos, aplicar esta operação elementar nele. E aí ficaria o quê? Trocando a linha 2 pela linha 3, por exemplo, significaria apenas trocar. Ó, essa linha, que é a linha 2, passa para o lugar da linha 3 e, consequentemente, a linha 3 passa para o lugar da linha 2, que é o que apareceu aqui. Ó. Simples assim, tá? Para facilitar, para a gente não ter que carregar as variáveis todas as vezes, é melhor fazer essa aplicação na matriz aumentada do sistema, que é o que a gente geralmente vai fazer. Então, nós pegamos o sistema, trocamos pela sua matriz aumentada, e nela é que a gente aplica a operação elementar. Nesse caso, trocar a linha 2 pela linha 3. Então, olha lá, trocamos linha 2 pela linha 3. Simples assim, tá? Então, essa é a primeira operação elementar. Qual vai ser a segunda operação elementar? A gente pode multiplicar uma linha qualquer, que seja ela, por um escalar, por um número, tá? Escalar é um número real qualquer, desde que ele seja não nulo, que eu estou representando aqui por k. Então, eu posso pegar uma linha I, a minha escolha, e trocar essa linha por k vezes essa mesma linha. Então, eu multiplico essa linha por um número. Exemplo, vou fazer aqui a troca da linha 2 por menos 2 vezes a própria linha 2. Então, tenho esse sistema aqui. Então, no sistema eu quero trocar a linha 2, que é essa, ó, por menos 2 vezes essa linha. Então, é vir em cada termo dessa equação e multiplicar por menos 2. Então, olha só, 16 vezes menos 2, menos 32. 3 vezes menos 2, menos 6. Π vezes menos 2, menos 2π. E 3 vezes menos 2, menos 6. Simples assim, só troquei aquela linha por menos 2 vezes ela mesma. Se eu fizesse isso na matriz aumentada, a mesma coisa. Então, eu vou trocar aqui o sistema pela sua matriz aumentada e vou multiplicar a linha 2 por menos 2. Então, eu repito tudo e a linha 2 eu troco por ela mesma multiplicado por menos 2. Tá certo? Então, essa é a segunda operação elementar. A terceira é que a gente pode substituir uma linha I por ela mesma, só que adicionada a um múltiplo escalar de uma outra linha, que eu representei aqui por linha J. Ou seja, a gente vai representar isso assim, ó, trocar a linha I por ela mesma, somada com um múltiplo de uma outra linha, que é a linha J. Eu posso fazer isso à vontade, que eu garanto que eu não altero o resultado do sistema, a solução do sistema. Para o exemplo que eu vou aplicar aqui, nós vamos trocar a linha 3 por ela mesma, menos 2 vezes a linha 1. Então, olha só, tenho esse sistema, vou trocar por ela mesma menos 2 vezes a linha 1. Então, olha só, a linha 1 e a linha 2 eu repeti normalmente, porque eu não fiz nada com elas. Eu estou mexendo na linha 3. Então, só a linha 3 que vai ser alterada, olha lá. De que forma? Eu vou pegar a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, por exemplo, a linha 3, vou pegar esse primeiro elemento dela. Eu vou pegar esse elemento e subtrair menos 2 vezes o correspondente na linha 1, que é esse cara aqui, ó. Então, para começar, vai ficar este elemento menos 2 vezes este elemento lá da linha 1. Eu estou pegando cada elemento da linha 3 menos 2 vezes o correspondente na linha 1. Então, este elemento da linha 3 menos 2 vezes o correspondente dele na linha 1, que é o x. Então, fica 2x menos 2x, que é 0. Para o outro termo, a mesma coisa. Ó. Este elemento, que é o da linha 3, menos 2 vezes o correspondente da linha 2. Então, vai ficar o quê? 5y menos 2 vezes o menos 3y, que está aqui. Que é 5y mais 6y, que é 11y. Por isso que aqui apareceu 11y e por isso que aqui não apareceu nada, que é 0. O terceiro caso, olha só, menos 4z menos 2 vezes o correspondente na linha 1, que é 0. Então, fica menos 4z menos 2 vezes 0, que é o próprio menos 4z. Por isso que aqui repetiu, olha só, menos 4z. E por que que apareceu 7 aqui? Ó? Mesmo processo. Este elemento da linha 3 menos 2 vezes o correspondente na linha 1. Então, vai ficar menos 1
menos 2 vezes menos 4, que é 7. Por isso que aqui aparece o 7. Poderíamos fazer isso na matriz aumentada do sistema, e é o que nós vamos fazer geralmente. Então, tenho a matriz aumentada, vou aplicar esta operação aqui, ó. Então, eu vou obter esta matriz, correto? Como que isso foi encontrado? Exatamente como foi feito antes, só que agora sem preocuparmos com as variáveis. Então, o elemento da linha 3 menos 2 vezes o correspondente na linha 1. Então, 2 menos 2 vezes 1, que dá 0. Por isso que aqui fica 0. Depois, 5 menos 2 vezes menos 3, que está aqui, ó, que vai dar como resultado o 11. Depois, 4 menos 2 vezes 0, que é menos 4, né? Depois, menos 1 menos 2 vezes menos 4, que vai dar 7. Então, chegamos neste resultado, ok? Mas aí, como a gente já comentou, em que as operações elementares vão ajudar na resolução de um sistema? A gente tem que ter algumas definições, alguns parâmetros, né, para isso. Para começar, olha só que definição interessante. Dois sistemas lineares que possuem o mesmo conjunto solução são denominados equivalentes. Então, se eu tenho dois sistemas lineares, que as soluções de um são exatamente as mesmas soluções do outro e vice-versa, eles são chamados de equivalentes. Aí olha que teorema interessante. Ao se aplicar um número finito de operações elementares nas equações de um sistema linear ou nas linhas da sua matriz aumentada, que é o que a gente geralmente vai fazer, o sistema resultante vai ser equivalente ao primeiro. Ou seja, quero mexer na resolução de um sistema, e às vezes o sistema é difícil, eu aplico operações elementares na matriz aumentada do sistema, e eu garanto que o resultado que eu vou obter é um sistema equivalente ao primeiro. E aí, quando eu resolver esse outro sistema, eu estou, na realidade, resolvendo o primeiro sistema. Então, na prática, o que a gente tem? Para resolver um sistema S1, que às vezes vai ser complicado de resolver, não é simples olhar para ele e já ter uma ideia de qual que é a sua solução, ao invés de mexer nesse sistema, o que a gente faz? A gente pega a sua matriz aumentada, depois nós aplicamos uma sequência de operações elementares de maneira estruturada. Então, eu vou aplicando operações elementares ali para o sistema ficar mais simples de ser resolvido, até que eu obtenha uma outra matriz que eu garanto que vai ser equivalente à primeira e, portanto, eu garanto que a solução desse novo sistema vai ser a mesma solução do sistema original, tá? Porque eu vou ter uma matriz que é equivalente à primeira matriz, isso vai me gerar um novo sistema, que eu estou chamando aqui de S2, e a ideia é que, ao aplicar essas operações, esse sistema S2 fique de fácil resolução. E aí, como eu sei, pelo teorema 1, que a solução desse sistema 2 é a mesma do sistema 1, porque eles são equivalentes, eu garanto que ao resolver o sistema 2, que vai ser fácil de resolver, eu estou na realidade achando a solução do sistema 1. Tudo bem? Então o que vai acontecer? A partir daqui, eu assumo que a solução do sistema 1 é exatamente a solução do sistema 2 que eu vou ter acabado de encontrar. Tá certo? Então basicamente essa é a estrutura que a gente vai fazer, essa é a sequência que nós vamos seguir para resolver um sistema mais complicado. Por exemplo, este sistema aqui, ó, queremos resolvê-lo, chamei de S1. Para começar seguindo aquela sequência, nós tomamos a matriz aumentada dele, que vai ser essa aqui, matriz dos coeficientes junto da matriz dos termos independentes. Coloquei a barrinha aqui só para separar e deixar claro o que é o que. Agora a gente vai aplicar operações elementares. E eu vou aplicar operações elementares, então vou encontrar aqui uma nova matriz, que eu garanto que é equivalente à primeira. E qual que vai ser a minha ideia? Como eu quero resolver, achar um sistema mais fácil de resolver, eu vou tentar zerar algumas desses coeficientes, né? Porque eu vou ter 0 vezes a variável, então vai cancelar aquela etapa. Então, para isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer a linha 2 desta matriz aqui, receber menos 3 vezes a linha 3 mais L2. Por quê? Eu observo que se eu fizer menos 3 vezes a linha 3, que é essa aqui, ó, menos 3 vezes isso, e somar com a linha 2, vai zerar, ó, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 3 mais 3, zera. E por que a linha 3 eu vou trocar por 2 vezes a linha 3 mais a linha 1? Porque se eu fizer a linha 3, olha só, multiplicado por 2, aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Quando eu somar com menos 2, vai dar zero, vai ficar menos 2 mais 2, que é zero. E aí eu vou ter esses dois zeros aqui, ó.
É melhor zerar essas duas variáveis do que deixar como 3 e 1, né? Facilita o processo de resolução. Então a ideia vai ser aplicar operações elementares para zerar alguns desses coeficientes aqui na matriz aumentada, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai ver uma forma estruturada de fazer isso. Aqui só para a gente ter uma ideia de como pode ser aplicado. Então, ao fazer isso, nós chegamos neste resultado, tá? Só para ter uma ideia, por que aqui é 4, ó, menos 3, linha 3, mais linha 2. Então, ó, menos 3, linha 3, menos 3 vezes menos 2, 6. 6 somado com menos 2 dá 4, tá? Então, todas essas operações foram feitas aqui, igual nós fizemos no exemplo anterior, e chegamos nessa matriz aumentada. Agora nós vamos seguir aqui para encontrar uma outra aplicando mais operações elementares. Qual vai ser a operação elementar que a gente vai fazer aqui? Por escolha, eu resolvi, como aqui é 4 e aqui é 12, eles são divisíveis por 4, né? Então eu consigo diminuir esses resultados. Então, ao dividir o 4 por 4, ou equivalente a multiplicar por 1/4, eu obtenho 1. Ao multiplicar 12 por 1/4, eu obtenho 3. Então, diminuiu aqui os resultados, facilita um pouco. E nós vamos agora utilizar essa matriz aumentada para eliminar o menos 3. Olha só, se aqui fosse 0 também, facilitaria, né? Então eu posso fazer o quê? Para eliminar o menos 3, o que eu posso fazer? Multiplicar essa linha aqui por 3, que aí eu ia ter aqui, ó, 3 vezes 1, 3, e somo com isso, que é menos 3, vai zerar. Então qual que é a operação elementar que eu vou utilizar? Trocar a linha 3 por 3 vezes a linha 2, somada com a linha 3. Então, 3 vezes 0, 0, mais 0, 0. 3 vezes 1, 3, menos 3, 0. 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Por isso que aqui repetiu 1. E por que aqui é 2? Porque 3 vezes 3, 9, e 9 menos 7, 2. Tá? Então, chegamos neste resultado aqui. Agora, o que a gente faz? Vou querer parar por aqui, já zerei bastante coisa. Vou fazer o quê? Vou encontrar o sistema associado a esta matriz aumentada. Então, olha lá. Menos 2x mais 1y menos 1z igual a 3. Primeira equação. Aqui, olha só, é 0x, então não preciso colocar. E aqui é 0z, também não preciso. Eu só tenho o 1y. Então, fica y igual a 3, que é o que está aqui. E aqui 0x não preciso, 0y não preciso, 1z. Então fica z igual a 2, que é o que está aqui. E olha que legal, ao aplicarmos as operações elementares, nós já conseguimos encontrar de maneira rápida o valor do y e o valor do z. Então eu só preciso agora, a partir desses dois valores, substituí-los na primeira equação, obtendo então o valor do x. Então eu vou levar esses dois valores na primeira equação, que está aqui, ó, fazendo a troca. E aí, quando eu resolver para encontrar o x, eu vou encontrar que o x é igual a menos 1. E aí o sistema está completamente resolvido, porque essa solução é do sistema S2. Só que como o sistema S2 foi encontrado a partir de operações elementares na matriz aumentada do sistema S1, eu sei que o S1 e o S2 são equivalentes. E como eles são equivalentes, a solução do sistema S1 é exatamente a solução do sistema S2, que é o trio ordenado formado pelos valores menos 1 para o x, 3 para o y e 2 para o z. Então esta é a solução do sistema S1 e a única solução desse sistema, tá certo? Aqui para fechar, vamos resolver esse outro sistema. Primeira coisa, montamos a sua matriz aumentada e aí vamos aplicar operações elementares. Então, para começar, qual operação elementar que eu posso fazer? Ó? Como que eu zero esse 3 aqui? Se eu multiplicar o 1 aqui na linha 1 por menos 3 e depois somar com essa, zera, correto? E da mesma forma, se eu multiplicar esse 1 aqui da primeira linha por menos 2 e depois somar com 2, zera também. Então eu posso tomar essas regras para zerar esses dois elementos aqui. Então eu vou fazer a linha 2 ser trocada por menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. E a linha 3 por menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3. Obtenho estes resultados aqui. Ó. E por quê? Menos 3 vezes a linha 1 mais a linha 3 vai dar zero. Olha lá. Menos 3 vezes 1 mais a linha 2, que é 3 aqui nesse elemento. Essa soma vai dar zero. Depois, menos 3 vezes menos 1 somado com menos 3. Então, menos 3 vezes menos 1 somado com menos 3, que também dá zero. Então, por isso que ficou zero aqui.
Por que aparece 5 aqui? Porque eu estou usando essa regrinha, ó. Menos 3 vezes menos 1, nesse caso, somado com 2. Então está aqui. E isso dá 5. Depois, menos 3 vezes 3, somado com 16, que vai dar 7. Na terceira linha, mesmo processo, só que agora é menos 2 vezes a linha 1, somado com a linha 3. Então nós vamos ter, ó, menos 2 vezes a linha 1, somado com a linha 3. Menos 3 vezes a linha 1, no caso, menos 2 vezes, né? A linha 1, que é 1, somado com a linha 3, que nesse elemento é 2, vai dar 0. Por isso aqui é 0. Por que aqui é 1? Mesmo processo. Menos 2 vezes menos 1, somado com menos 1, dá 1. Depois, menos 2 vezes menos 1, somado com 1, que dá 3. Depois, menos 2 vezes o 3, somado com 9, que dá 3 também. Então, chegamos neste resultado aqui, ó. Agora, eu poderia já resolver daqui, mas como aqui eu tenho mais zeros, é comum a gente colocar a parte que tem mais zeros embaixo, porque a gente acha a última variável e vai subindo, né? Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou só trocar a linha 2 com a linha 3 de posição. Então, qual vai ser a regrinha? Linha 2 trocando pela linha 3 e obtemos isso aqui, ó. Agora, nessa matriz aumentada, como foram usadas só operações elementares, a gente pode encontrar o sistema associado a ela, que vai ser esse sistema, ó. X menos y menos z igual a 3, y mais 3z igual a 3, 5z igual a 7, que é o que está aqui, ó. Aí a gente vai lá na última equação, resolve e encontra o z. Daqui sai que o z é 7/5. Depois, a gente pega esse resultado, vou chamar essas duas equações aqui de A e B, e vou levar esse resultado na equação B, né? Então, levando 7/5 na equação B. Então, vai ficar o quê? Vai ficar y mais 3 vezes 7/5, que é o z, e isso tem que ser igual a 3. Resolvendo isso, nós encontramos que o y é menos 6/5. Então, já temos o y e o z. Levamos esses dois valores na equação A para encontrar a última variável que falta, que é o x, tá? Então, eu vou levar esses dois valores na equação A, vai ficar assim, ó, x menos y, como o y é negativo, né? Então, menos com menos, mais, menos z, então, menos 7/5, isso tem que ser igual a 3. Resolvendo isso, chegamos à conclusão de que o x é 16/5, ou seja, o x só pode ter esse valor, o y só pode ter esse e o z só pode ter esse, os 7/5. E isso veio do sistema novo que nós encontramos aqui, ó. Só que como ele foi encontrado por operações elementares, nós garantimos que ele é equivalente ao sistema original que nós queríamos resolver. Então a solução desse sistema original é exatamente a solução do sistema que nós resolvemos aqui embaixo. Ou seja, o sistema tem solução única e é dado por quem? X, y e z, com x igual a 16/5, y igual a menos 6/5 e z igual a 7/5. Só para deixar claro, se nós quiséssemos colocar a resposta no formato de conjunto solução, bastaria escrever aqui, ó, chamando o conjunto solução de S, ficaria o conjunto formado por essa única solução. Então, esse aqui é o conjunto solução desse sistema. Beleza? Na próxima aula, a gente vai ver como estruturar as operações elementares para a gente saber exatamente o passo que tem que ser dado, porque aqui a gente fez de maneira mais aleatória, né? Fomos zerando ali, meio que de cabeça. Na próxima aula, a gente vai ver dois métodos, onde a gente vai seguir alguns passos para saber quais operações elementares e por que, para chegarmos num sistema equivalente mais fácil de resolver, tá bom? Fico por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau!